Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Este quem vos sauda, com essa magnífica e preciosa paz do Senhor Jesus, sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, cooperador N. Queridos irmãos, estamos em uma coletânea de personagens bíblicos. E hoje o nosso personagem é o Saul. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. Louvado seja Deus. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Glórias a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 13 e versículo 6. Sabemos, meus irmãos, que o Senhor Deus, Ele nos escolhe não pela nossa beleza. O Senhor nos escolhe não por causa do nosso autoconhecimento, do nosso alto QI. O Senhor nos escolhe não por causa da nossa influência. A escolha de Deus é privilégio, meus irmãos. A escolha de Deus é privilégio. Capítulo 16 de 1 Samuel. Então disse Samuel, o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite, vem, enviar-te-ei ao Jessé, o belemita, porque entre seus filhos eu tenho provido um rei. Amém, meus irmãos? Vem, enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei o Jessé, o belemita, para que dentre os teus filhos eu tenho provido um rei. Oh, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Fala através da essência desta palavra. Unge-nos, ó Pai, com teu Espírito Santo, para executar essa palavra com excelência, para a glória do teu nome santo. Irmãos, eu gostaria que você desse toda a sua atenção para esta palavra que será exposta a você nesse instante. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos e apreciados irmãos, a nação de Israel, ela rejeita o governo do Senhor Deus. O povo não gosta de relacionamento com Deus. O povo sempre quis terceirizar isso. O povo prefere que ouvir uma revelação, ouvir um recado. O que você tem para mim hoje, pregador? O que Deus revelou? Mas eles não querem ter em comunhão com Deus. Desde o monte do capítulo 19, quando sai do capítulo 19 de Êxodo, do monte contra o monte Fumega, eles não querem a glória de Deus. Aí fala assim: Moisés, você ouve lá e depois o Senhor nos fala. É 20, né? Êxodo 20. Nós não queremos ouvir a Deus. Você ouve lá de Deus e você vem e nos fala. Nós queremos ouvir o que você falar. Não precisa desse negócio de relacionamento com Deus. O monte está fumegando, o monte tem fogo. Esse negócio exige muita santidade. Porque para ficar lá em cima do monte, meus irmãos, tem que lavar as vestes, tem que purificar as vestiduras, tem que santificar para poder ouvir a voz de Deus. E eles vão dizer: não, Moisés, esse negócio não.
Nós ficamos de longe, tá bom demais, você vai. Assim é o povo hoje. Eles querem congregar numa igreja onde o pastor tem visão, tem revelação, onde o pastor tem arrebatamento de sentido, que o pastor cura, que o pastor seja o bam, né? Por que a pessoa não sente nada? Por que a pessoa não busca nada? Por que a pessoa não recebe? Por que a pessoa não é cheia? Por que a pessoa não é renovada? Porque a graça é para todos, o poder é para todos. Tinha diferença? Tinha uma diferença, porque o sacerdote era cheio e os demais não eram. A unção dos reis era especial. Eles tinham uma unção especial. O sacerdote tinha uma unção especial. Mas hoje nós estamos na graça. Servos podem receber, servas podem receber, esposa pode profetizar, o esposo pode falar em mistério, criança pode ser cheia do Espírito Santo, idosos podem ser renovados pela presença de Deus, visitante pode receber a graça. Quem quiser ser cheio, a janela de Deus está aberta, a graça de Deus é para todos. Deus, Ele não faz acepção de pessoa, é só abrir o coração e falar com Deus. Deus, eu cansei de ser vazio, enche a minha vida, enche o meu coração, e Deus enche, meus irmãos. Voltando ao patamar inicial, o povo rejeita essa comunhão com Deus. Eles falam assim: nós queremos continuar na mesma vida, nós não queremos lavar as vestes, nós queremos chegar aqui na mesma vida, da mesma maneira, sem mudança nenhuma, né? Entrar no culto e não acontecer nada, né? As pessoas sendo curadas, né? Vai sendo usado, vai pôr a mão, vai sair os caroços, vai ungir com azeite, a glória de Deus vai descer. Só que eu não quero mudar de vida, não. Minha vida tem que ser a mesma, né? Eu já acostumei, entrando e saindo do mesmo jeito, sem mudança de vida. Só que tem um povo que quer mais comunhão, tem um povo que não está satisfeito só de ouvir a voz do pregador, tem povo que quer ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, tem um povo que está cheio de vontade de conhecer o céu por dentro, meus irmãos. Aí a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o povo olha para os amorreus, o povo olha para os cananeus, olha para os meradores, né, da terra que manava leite e mel, e começa a falar: nós queremos um rei, nós não queremos mais o governo de Deus, a teocracia, nós queremos um rei, um homem que anda conosco, um homem que vai na nossa frente, um homem que anda com a gente. Nós queremos um homem como as demais nações, nós queremos um homem que esteja na nossa frente. Aí aquilo ali soou mal no ouvido de Samuel, e Samuel vai dizer assim: o que vocês estão querendo? Aí o Senhor fala para Samuel: Samuel, fica tranquilo, não é você que ele está rejeitando, é a mim. O tabernáculo ia no meio, né? Quem ia no meio do tabernáculo, Deus falava assim: quem ia no meio do tabernáculo era eu. O tabernáculo, quando era montado, o tabernáculo envolvia a igreja toda, né? Eu nunca vi ninguém pregando que sobre o véu azul de púrpura, né, que as mulheres cheias do Espírito Santo para costurar o véu de azul, que simbolizava o céu na terra. Dizia que azul púrpura, o tecido, a cortina do tabernáculo. As irmãs participavam, os irmãos participavam, né? Alguém fincava a estaca. O tabernáculo era simples, não era uma igreja bonita, ele não tinha aparência, o tabernáculo não tinha porcelanato, o tabernáculo, meus amados irmãos, era muito humilde, mas o fogo descia no tabernáculo, a fumaça, quando subia, Deus se manifestava no tabernáculo, ele
eles andavam, né? E o tabernáculo ia caminhando conforme a mão de Deus. Quando parava, a nuvem descia sobre o tabernáculo, ficava parada, né? Todo mundo parava, todo mundo ficava quieto. Mas quando a nuvem levantava, se fosse de noite, a coluna de fogo levantava. Se fosse de dia, a coluna de nuvem levantava. Qualquer hora que a coluna de nuvem levantasse ou a coluna de fogo, o povo já preparava a mala e dizia: vamos seguir, o Senhor nos chama, o Senhor nos convida para a caminhada. E o povo caminhava obedecendo a Deus. Mas agora eles não querem mais tabernáculo, eles querem o rei. Eles querem o rei com a veste suntuosa, né? Eles querem uma aparência de um homem bonito que se apresenta diante deles. Aí o Senhor vai dizer: então tá bom, vocês querem? Aí entra o Saul, o primeiro rei. O primeiro rei. Notem-se que Saul era um rei porque o povo rejeitou a Deus. Saul, ele se transforma porque o povo rejeitou a Deus. Saul, entre os dois primeiros reis da história de Israel, eu queria fazer um paralelo com vocês entre Davi e o rei Saul. Ambos foram escolhidos por Deus, mas com momentos diferentes. Saul é escolhido porque o povo rejeita Deus. Aí Deus escolhe Saul. Quando coloca Saul para ser rei e sobre Israel, né? Ambos reinam durante 40 anos. Os dois vão reinar durante 40 anos sobre Israel. Aí eles vão reinar sobre Israel 40 anos. Aí eles vão reinar sobre esse povo e vão ter muitas coisas em comum. Pouquinhas coisas em comum. Quer dizer, ambos reinaram 40 anos, mas há uma diferença muito grande entre esses dois homens. Oh, bendito seja Deus. Há uma diferença muito grande. Os irmãos orem e preparem, né? Porque Deus prepara Saul para ser rei. Saul, quando assume o reinado, nós já começamos a observar que havia guerras. Saul recebe a primeira incumbência. Saul recebe no capítulo 13 a primeira incumbência, a primeira guerra. Capítulo de número 13, 1 Samuel, capítulo 13. Samuel vai esperar, vai dar uma ordem para Saul: espere até que eu chegue. Até que eu chegue, capítulo 13, verso 8. Espere até que eu chegue. Quando eu chegar, nós vamos lutar, nós vamos guerrear. Mas para você lutar, rei, você precisa esperar que eu chegue. Obreiro, para lutar, tem que esperar para ser cheio, tem que esperar pagar primeiro o preço para depois você lutar, né? Você tem que sacrificar para depois pagar o preço. Mas o Saul era muito grande, né? Vindo, pois, os homens de Israel, que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se estendeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos pespuns, pelos penhascos, pelas modificações, pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. O povo de Deus, irmãos, que dizia povo de Deus, estava escondido nos pinhais, nos penhascos, né? E no livro de Juízes diz que eles cavavam buraco, escondiam dentro dos buracos, nas cavernas, com medo do inimigo, com medo. Deus levantou um homem para lutar com eles. É a história de hoje. Não precisa nem de ler Bíblia hoje. Hoje basta ouvir o jornal que todo mundo esconde nos penhascos. Se falar hoje de um vírus, ninguém vai para a igreja, né? E aqueles que enfrentavam a fogueira de Roma, nossos pais da igreja, eles enfrentavam os leões com fome, né? Eles enfrentavam cantando louvor, né? Pedro enfrentou a cruz. Pedro falou: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o nosso Senhor.
O povo andava, meus irmãos, atrás do rei, tremendo as pernas. O povo tinha medo dos inimigos. Aí Saul fica lá, né? E fala: fica firme, Saul, fica firme. Agora você é o líder dele, porque líder tem que estar na igreja. Pastor, presbítero tem que estar na igreja, né? O pastor e o presbítero, o diácono, obreiro, não tiver coragem de orar para o doente, de orar para quem está com Covid, expulsar um demônio, né? Aí a Bíblia diz que quando chegava o leproso, lá na época do Novo Testamento, Jesus tocava no leproso e o leproso era purificado. Agora, se chegar o doente hoje na nossa igreja para orar para pessoas, né, uma doença contaminosa, né, que é contagiosa, e chega a entrar dentro da igreja, né? Então, a igreja tem que ser cheia. O poder de Deus tem que estar englobado no meio do povo de Deus, né? O obreiro que tem medo de orar por cura divina, por libertação, né? Ele está dentro de caverna, né? Hoje os crentes estão com pantufa em cima do sofá, assistindo Netflix, não oram. Os cristãos não querem ir para a igreja, querem servir a Deus dentro de casa, né? Não adoram o Senhor. Então, tem gente, meus irmãos, entre nós, que não tem medo de gigante, que não tem medo dos gigantes, e nós estamos unidos nessa batalha. Só que naquela época estava todo mundo tremendo. De repente começou todo mundo embora. Saul, no verso 8, esperou. A ordem era esperar. Todo mundo começou a ir embora. Aí foi todo mundo embora com medo. Aí Saul agora, ele olha para um lado, para o outro, e ele fala assim: eu vou fazer o papel agora de sacerdote. Irmão, não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Só faça o que Deus colocou na sua autonomia. Só vai até onde Deus mandou. Ele olhou agora e falou: vou sacrificar. Sacrificou, ele fez o que não era para fazer, ele acabou de fazer. Deus pegou ele no fraga. Não pode desobedecer. Ou um Pedro que desobedece, que acaba de negar o Senhor 3 vezes. Quando ele dá uma olhadinha, Jesus olha assim e fala assim: não te falei? É só você errar para você ver. É só você negar. Mesmo que pareça loucura, o povo indo embora, né? Aí Samuel chega no capítulo 13, e fala: Samuel, Saul, você precipitou e não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor te confirmaria o teu reino para sempre. Entendeu, meus irmãos? Deus fez uma casa firme para Davi. Deus deu para Davi um reino que não passa. O nosso Cristo, o nosso Senhor, assentou à destra de Deus, recebeu a coroa, descendente da linhagem de Davi. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete a alguém que é fiel, Ele cumpre a tua palavra. Deus está prometendo para você alguma coisa, então fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Se Ele prometer, Ele vai cumprir. Mas Ele cumpre na vida de quem obedece. Saul não obedeceu, perdeu a oportunidade de ter o reino confirmado para sempre. Olha o que vai dizer o verso 14: porém agora não subsistirá o teu reino. Não vai suportar. Subsistir não vai suportar. Suportar o que? As lutas. Vai vir muita luta. A luta vem para os dois. Só que quem tem Deus subsiste. Quem tem Deus vence o desemprego. Quem tem Deus vence a doença. Quem tem Deus vence o Covid. Quem tem Deus vence a frieza espiritual. Irmãos, deixa eu falar. Eu estou vendo hoje crentes vencedores. Eu estou contemplando no nosso meio pessoas determinadas a vencer. Aleluia. Eu vejo que as pessoas estão dentro de casa, elas não aguentam ficar dentro de casa. Elas falam: vou buscar graça, vou buscar renovo, né? E Deus, Ele está no favor daqueles que estão buscando, né? Aqueles que querem ser renovados, aqueles que querem vencer. Porém, Deus falou com ele: agora seu reino não subsistirá.
porque já tem buscado para si um homem. O Senhor tem buscado para si um homem segundo o seu coração, para ir, né? Deus falou assim: já tem o Senhor buscado. O Senhor já estava de olho, o Senhor já estava buscando. O homem estava no trono, já tinha 30 anos, né? Mas Deus já estava buscando. Deus já estava buscando alguém. E Deus está buscando alguém. Deus está assim: cadê? Será que é Isaac? Será que é Jacó? Será que é Tiago? Será que é Maria? Será que é Andressa? Será que é João? Será que... não sei. Deus está buscando. Será que é o Mateus? Será que é o João? Deus está buscando. Deus tem buscado, porque Saul já foi rejeitado. Deus está buscando alguém. Olha só, Ele já tem lhe ordenado, Senhor, que seja capitão sobre o meu povo. Portanto, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Eu tenho buscado um homem que seja capitão do meu povo. E ordenei para guardar, está guardado. Saul está no reinado ilícito. O Senhor ainda vai dar vitória para ele, né? Mas Saul começa a gozar de algo muito difícil. Saul, ele vai começar a orar, e o Senhor não vai mais ouvir a oração de Saul. Meu Deus do céu, o Senhor não estava ouvindo como antes. Abra sua Bíblia aí para você ver, no capítulo 15 do 1 Samuel. O Senhor vai dar mais oportunidade para Saul. Deus é bom. O Saul fala assim: eu quero oportunidade. O Senhor vai dar mais oportunidade. No verso 13: vai agora e fere Amaleque, destrói tudo que tiver. Destrui tudo que tiver. Vai, pois agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver. Não perdoe, porém. Não perdoe. Porém, matarás desde o homem, mulher, meninos de peito, desde o boi, ovelha, camelo e jumento. Mata tudo. Tem hora que Deus, Ele quer exterminar tudo. Tem hora que Deus é justiça. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele vai dando oportunidade, mas tem hora que Ele quer acabar com tudo. Era um povo rico. Era um povo rico. Agora vamos ler o capítulo 15 ainda. Verso 11. O Senhor vai dizer: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não cumpriu minhas palavras. Então Samuel se contou à noite e clamou ao Senhor. E quando Samuel encontrou Saul pela manhã, e anunciou Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou a descer o Gilgal. Veio Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja o Senhor. Olha que cara de pau. Cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido pois de ovelha é esse aos meus ouvidos? Que mugido de vaca é esse? Tem gente que é cara de pau, meus irmãos. Ele não obedece e fala que está obedecendo. Ele é mentiroso. Ele vem na igreja, mas ele é mentiroso. Ele é crente, mas é mentiroso. E esse cabelo aí? Ah, não, esse cabelo é preto assim mesmo. Que é isso, mano? Não pune não, porque tá caindo muito. É alguém que cumpre a palavra pela metade. Deus pega um macumbeiro lá fora. Deus pega um ímpio lá fora e põe no altar e faz instrumento. Mas Deus não usa crente rebelde. Deus usa quem está desviado. Deus usa quem sai das drogas, vem para cá para a igreja, aceita Jesus, chega ali, conta quem ele é. Mas Deus não suporta crente meia boca. Está dentro da igreja, mas está vivendo um mundo que são crentes mundanos. Esses crentes Deus não usa. Tem desculpa para tudo.
Por que você não veio no culto? Ah, eu não vim por causa da friagem. Ah, eu não vim porque estava chovendo. Vim porque estava muito calor. Eu não vim por causa do Covid. Eu não vim porque por isso. Por que você não faz a obra? Porque não dá. Porque meu trabalho é isso, é aquilo. É cheio de desculpa. Chega de desculpa, pelo amor de Deus. Põe na posição e trabalha para Jesus enquanto é tempo. Aleluia. Tem gente que quer fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Desculpa porque o pastor. A desculpa olha para o pastor, olha para o obreiro, olha para o presbítero. Mas gente de Deus, desculpa não permanece. Desculpa não pode ficar de pé. Não, Senhor. Quando Samuel chega, eu já fiz a tua obra. Irmão, a ordem era matar tudo. Não adianta as pessoas quererem servir a Deus, mas de qualquer maneira, né? Não adianta você obedecer a parte e desobedecer a outra. Ah, não, isso aqui ninguém vai ver, não tem problema. Não tem problema. O medo tem que ser de errar, porque o cabrito uma hora vai berrar, a vaca vai mugir. Então disse Samuel: que balido de ovelhas é esse? Pôs no meu ouvido. E disse Saul: Amaleque eu trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas. Eu não vou matar tudo. Poupou o melhor das ovelhas, da vaca, para oferecer ao Senhor teu Deus. Nós, porém, tem destruído totalmente o resto, né? Quer ver o 21? Só que Saul vai dizer: mas o povo tomando despojo, ovelha, vacas, o melhor do perdido é para não perdido, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Ainda pôs o nome de Deus. Irmão, você já está na igreja, acaba de obedecer o resto. Acaba de obedecer o resto. Só falta um pouquinho para você melhorar. Só falta um pouquinho para você ser um crente melhor. Só falta um pouquinho para nós melhorar. Só falta um pouquinho, meu irmão. Você já largou futebol, você já largou cerveja, você já largou cachaça, já largou adultério, já largou fornicação, você já largou tudo. Agora abre o coração e fala: Deus, completa a obra na minha vida. Completa, Jesus. Completa, me enche do teu espírito, me renova na tua presença. E caramandorabacalabás. Fala: Jesus, já que começou o Senhor a fazer a obra, termina essa obra na minha vida. Eu quero dons espirituais, eu quero avivamento, eu quero línguas estranhas, eu quero renovo, Senhor. Eu quero ser cheio, meu Pai. Abre mão do restinho que falta. Verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocausto, sacrifício? Porque tem gente, irmãos, tem o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício. Tem gente que está no pecado, mas jejua todo dia. Está no pecado, mas jejua o dia todo. Tem gente que fala assim: pregador, eu não estou nem na igreja, mas eu estou cheio de Deus. Aí você faz a campanha 3 horas da manhã, a pessoa está ali desviada, mas está orando, né? De madrugada, 3 horas da madrugada. Não, pastor, eu estou na campanha. Não adianta, a pessoa está toda torta, não fez uma decisão ainda, né? Tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício. Não adianta jejuar o dia todo, passar 3 dias sem comer. Está passando fome, né? Primeiro tem que obedecer a palavra do Senhor. É melhor você jejuar menos e ser obediente. Não precisa jejuar, você precisa ser obediente. Agora, se você for obediente e quiser jejuar, seja bem-vindo a esse grupo. Mas em primeiro lugar é a obediência. Você quer ver quem desobedece? Escuta aqui que eu vou falar para vocês. Versículo de número 23. Porque a rebelião, o que é rebelião? Alguém que sabe e não obedece. É como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, obstinado.
obstinação é como pecado de idolatria. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas reis. Você quer rejeitar o Senhor? Deus também vai te rejeitar. É por isso que tem gente rejeitada da igreja. Ele é rejeitado. Tem pessoas que é rejeitado. Tem pessoas que é chamado para ser mudado de vida. Porque se você mudar hoje, Deus está dizendo: eu mudo a sua história, eu mudo a sua vida, eu te dou uma história nova, eu te dou um coração novo, eu te dou um poder novo, eu te dou uma nova trajetória. Quer ver? Ele vai dizer: verso 25: agora, pois, roga-te, perdoa o meu pecado, volta comigo, para que eu adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei contigo. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor, já rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. Virou-se Samuel para sair, ele pegou pela orla da capa e rasgou. Então Samuel disse: o rasgado que você rasgou, Deus te rasgou do reino, e tem levantado um próximo melhor do que você. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Se você não obedece o que Deus manda você fazer, Deus tem alguém melhor do que você. Se você não faz o que Deus colocou na sua mão, Deus vai levantar alguém melhor do que você. Dá para você ficar tranquilo com um barulho desse, sabendo que se eu não vigiar, Deus vai levantar alguém para pegar aquilo que é meu. Deus está falando: eu vou tirar de você e vou pôr em outro. Quando Moisés se sentiu pesado de fazer o trabalho, o Senhor tirou da unção de Moisés e colocou sobre 70. Enquanto você não quer, Deus tira o que Ele te deu e tudo que Ele tinha dado para você, Ele tira e põe no outro. E a Bíblia vai dizer que o Senhor pegou a armadura todinha de Saul, porque ninguém tinha arma de ferro naquele tempo. Todo mundo andava com um pedaço de pau. Nenhum soldado tinha uma arma de ferro. Saul tinha armadura, tinha arma de ferro. Jonatas tinha escudo. Jonatas tinha arma poderosa. Quando Davi vence Golias, o Senhor pega tudo de Jonatas. O Jonatas fala: pode pegar minha capa, não é mais minha. Pode pegar minha armadura, não é mais minha. Você não está entendendo isso aqui. Quando Saul pega a armadura dele e dá para Davi, ele está dizendo assim: eu não tenho mais condição de lutar, agora está contigo, agora a graça é tua, o poder é seu, é você que vai lutar. Ali já era Deus tirando de Saul e pondo em Davi, Pelo que todo mundo olha, acha que era um ato de bondade, mas era Deus tomando de Saul e entregando para Davi. Tem muitas pessoas fracassadas e Deus levanta pessoas e põe no lugar deles. Nós vamos perder o que Deus nos deu se nós não der valor, se nós não valorizar isso. Aí você fala: eu não estou confiando nisso não. Prova isso. 16:13 de 1 Samuel. Então Saul tomou um chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se voltou a Ramá, e o chifre de azeite sobre Davi, e o Espírito do Senhor desceu sobre Davi e se retirou sobre Saul, porque não podia ter dois reis. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e entrava um espírito mau em Saul e atormentava ele. E o Espírito de Deus que estava em Saul saiu de Saul e entrou em Davi. Só que eu sei que nesse instante quem está me ouvindo é renovado. O Espírito de Deus ainda está sobre você. O Espírito de Deus ainda está em você, está sobre você. Valorize isso. Não deixe o Espírito de Deus sair de você e ir para outra pessoa. A presença do Espírito Santo tem que ser a melhor coisa da nossa vida, meus irmãos. Oh, Ramase Calabandaraba Calabasuri Candarácia. E Naraba Calabasuri Andarácia. Nouri Calamasi Cambefa Sorabacácia. Aleluia, Jesus. Capítulo
capítulo 16, verso 1, que eu li: porque dentre os filhos de Jessé tenho provido de um rei. O que é prevido? Provisão. A lâmpada não vai apagar, porque antes de ele morrer, Deus proveu Samuel. A lâmpada não vai apagar, porque antes de Samuel morrer, Deus acende uma lâmpada em Israel chamada Davi. E o texto vai falar: a lâmpada nunca vai apagar de Judá, porque tenho Davi, eu tenho um pacto com Davi, eu tenho uma aliança. E se o filho de Davi pecar, eu levanto ele, eu perdoo ele, eu dou graça para ele, porque a lâmpada não vai apagar. O sol da justiça não apaga. O sol da justiça sentou à direita de Deus. A lâmpada nunca mais apagou. A lâmpada permaneceu acesa todos os dias até Jesus. Ela foi crescendo. É uma luz. A sua luz é como a luz da aurora. O caminho do justo é como o caminho da aurora. A luz do justo é como o caminho da aurora. É uma lâmpadazinha. Bem, José, é uma lâmpadazinha, né? E de repente amanhece o dia. Amanhece o dia. Diz a Bíblia que Jesus, a Bíblia vai dizer no capítulo 23 de 2 Samuel, verso 4, que Jesus será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvem, como está no seu resplendor e chuva. Ela está dizendo que Jesus, ele é o sol, ele é como aquele dia ensolarado, que amanhece o dia sem nuvem, aleluia, e clareia a terra. Essa luz vai chegar na igreja, porque é o sol de Jesus. A água é da palavra e brota vida. Recebe vida nessa manhã, meus irmãos. Recebe a vida de Deus nessa manhã. Aleluia, Jesus. Eu tenho, o que diz o texto? Eu tenho me provido de um rei. Tem provisão na sua casa, meus irmãos? Tem provisão, tem um arroz, tem feijão, tem um leite, tem provisão. Deus está dizendo: Saul não vai muito longe. E Saul, ele vai ficar achando que ele é o bonzão do pedaço, né? Tem muitos pastores que estão pregando em cima do altar e falando: sai, em nome de Jesus, eu não vou ser desprovido. Vai pregando que eu estou provendo o outro no seu lugar. Pode ir pregando que eu estou provendo o outro, eu vou levantar o outro, né? Deus está colocando a barba de muita gente de molho, porque Deus está provendo. Deus, ele está arrumando a provisão, né? Tem mais pessoas para ser levantada por Deus. Tem muitas pessoas pregando, mas Deus está preparando. Deus está levantando. Deus está levantando pessoas, provendo. Deus está provendo. Eu creio, meus irmãos. Eu confesso para você, eu olho para as crianças da igreja e eu vejo aquele monte de presbíteros, obreiros. Eu vejo as menininhas levitas, obreiras. Vai ser esposa de presbítero, vai ser esposa de presbítero, de obreiro, né? Eu fico olhando assim, pode ser policial federal, pode ser policial militar, mas que tenha a luz acesa dentro dele, que tenha a unção de Deus dele, que tenha a poderosa unção dele. Pode ser um médico, mas que seja um médico cheio de poder. A diferença de Davi, meus irmãos, ambos pecam, mas é uma diferença muito grande. 2 Samuel capítulo 15, 2 Samuel capítulo 12, eu acho. Capítulo 12 de 2 Samuel. Davi vai cometer um adultério. Ele é o segundo coração de Deus, mas ele é humano. Quem que não erra? Mas vamos ver a diferença de quem tem Deus e de quem não tem. Quanto erra quem tem Deus, quanto erra quem tem Deus, quanto não tem. 12:11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da sua própria casa um mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante seus olhos e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol.
pode ser escolhido, que Deus vai tratar do mesmo jeito. Porque tu fizeste em oculto. Ele pegou a mulher de Urias e buscou em oculto, mandou matar Urias em oculto. Mas eu farei perante o sol. Então disse a Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Davi vai dizer o quê? Quando ele é confrontado com o pecado, ele diz o quê? Pequei contra o Senhor. Quando ele vê: ô irmão, você bebeu? Você fumou? Não fumei. Você bebeu? Não bebi. Não, estou aqui dessa forma sim, irmão. Preciso mudar. É assim que Deus levanta. É assim que Deus trabalha. Não é com desculpa, não. Sabe, Saul, por que esse barulho de ovelha, Saul? Você fez o que Deus mandou? Fiz sim, matei as ovelhas. Mas eu estou vendo a ovelha berrando. Não, mas é porque eu separei para o sacrifício, é por causa do povo. Eu fiz isso aí, Senhor. Eu fiz isso aí para fazer sacrifício. Era desculpa, né? E a gente tem que parar com desculpa. Deus tem enjoado de desculpa. Por que você não ora mais? Você tem desculpa para tudo. Davi não tem desculpa para Deus, não. Quando ele é confrontado com o pecado que ele cometeu, e aí o que aconteceu? Ele vira e fala assim: eu pequei contra o Senhor, né? É a única coisa que Deus quer de você, é que você assuma: pequei contra o Senhor, pequei. Ele diz: eu pequei contra o Senhor. Ele falou para Natã. Aí Natã fala assim: Deus também perdoou o seu pecado e você não morrerá. Aí, tá vendo? Quando tem arrependimento, meus irmãos, tem remissão. Davi, ele vivia a maior crise em cada época, né? Davi, ele tinha um pecado, porque o pecado traz consequência, né? O pecado tem confronto. A mulher ganha o menino vai lá e morre, né? Salmo 32, para você entender. Davi naquela luta terrível naquela terra, porque ele havia pecado, aquela luta, e Deus vai lá, usa Natã com sabedoria, sem apontar o dedo. Natã não chegou lá apontando o dedo na cara do rei, chegou com diálogo, com conversa. Aí Davi vai chegar para ele: e bem-aventurado é aquele que é perdoado e o pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele que o Senhor não imputa maldade e não há engano. Quando eu amarguei em silêncio o pecado, vem descendo meus ossos, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e não meu osso tornou sequidão. Tem muita gente seca na igreja, porque o pecado que está escondido não conserta. É pecado, porque não sente nada mais, é por causa do pecado. Está vendo todo mundo falando em mistério, mas não sente nada. É porque é pecado que não foi consertado diante do altar. Mas Deus me mandou aqui hoje para te dizer: conserta a sua vida e receba a vitória de Deus. Aí no verso 5 ele vai dizer: confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não cobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste as minhas maldades do meu coração. Essa é a diferença de Davi para Saul. Davi vai dizer assim: Senhor, eu pequei mesmo, mas eu confessei a maldade, e quando eu confessei, o Senhor me deu uma nova chance, o Senhor me deu uma nova oportunidade, o Senhor me levantou. E caramandarabá, quem se sente o pecador perdoado aqui? Quem se sente o pecador arrependido, que não vai mais pecar, que não vai viver mais na prática do pecado, mas vai viver uma vida de santidade, temendo a palavra? No Salmo de número 51, Davi vai orar e vai dizer: passa-me um isópago, purifica-me, veste-me com roupa nova e não tire de mim o teu espírito não tira de mim. Uma igreja sem Espírito Santo, ela é seca e vazia, mas uma igreja arrependida, Deus derrama sobre ela o Espírito Santo. Deus renova ela com poder, com graça, com sabedoria. Receba a presença do Espírito Santo. Quando alguém converte, muda de caminho, olha a diferença desses dois homens, meus irmãos. O outro vai morrer cometendo suicídio, e Davi, um vai morrer cercado de inimigo, frecheiro para todo lado. Ele vai dizer: eu vou morrer na mão desses inimigos,
Que tristeza. Eu vou morrer na mão do inimigo, vou morrer na mão do macumbeiro, vou morrer na mão do macumbeiro. Tem muitos crentes desviados, morrendo fazendo macumba. Perdeu para o macumbeiro, perdeu para o vizinho endemoniado, perdeu para tudo. O que tem mais suicídio é crente desviado sem Deus. Ele comete suicídio, ele perdeu a fé. E Saul vai falar uma coisa mais difícil. Ele vai gozar de uma coisa muito difícil. O que é? A solidão de Deus, o vazio de Deus. Ele não vai orar, porque Deus não fala mais com Saul em sonho. Profeta, o que Deus falou para mim? Nada. Eu vou dormir, quem sabe Deus dá um sonho. Deus não fala nada com sonho. Samuel já tinha morrido. Ele entra em desespero porque o inimigo cerca ele. E ele não ouve mais a voz de Deus. Aí Davi, eu nunca li que Davi orou e Deus não bradou, que Deus não manifestou. Eu nunca vi na Bíblia que Davi orou e Deus não respondeu. Mas Davi também era tão obediente. A primeira guerra de Davi, ele luta com os inimigos e mata os inimigos. E os inimigos agrupam, vem de novo. Ele dizia assim: Senhor, eu vou lá ou não vou? Eu devo ir ou não devo? O Senhor fala: vai, agora você não vai pela frente, você vai por trás. Davi era 100% dependente de Deus. Você não pode sair da dependência do Senhor nunca. Sabe como que Davi vai morrer? Davi vai morrer velhinho, mas ainda com lucidez, sem aguentar andar. O frio era tão grande que ele não aguentava andar, de tão velhinho que ele estava só o caquinho, ele estava custando andar. E Deus amava tanto ele, que Deus preparou para ele as mulheres para esquentar ele de noite, as mulheres esquentavam ele, os pezinhos dele, Abisag. A moça deitava com eles para aquecer os pés de Davi. Isso é cuidado de Deus. Não tinha imoralidade. Um dos filhos dele falou assim: eu vou tomar um reino. Ele falou: não, isso eu não aceito. Ele falou assim: eu prometi. Davi falou: eu fiz muito mal para Betseba, tomei ela do marido, eu pequei, a consciência dele doía, matou o marido, teve relação extraconjugal com a mulher, e aquilo lhe doeu nele o resto da vida, o ato dele que ele fez com Betseba, ele ficou com a consciência dolorosa por causa daquele ato. Tinha pessoas que têm isso, a consciência pesada porque fez algum mal para alguém. E Davi tinha esse mal, que ele tinha feito mal para Betseba, tinha feito mal para o esposo dela. E nós somos assim, quando nós erramos, nós guardamos aquilo. E Davi diz assim: eu vou morrer, mas a Betseba, fica tranquilo, o seu filho morreu, fruto do nosso pecado. Só que Deus nos deu Salomão, e o Senhor amou Salomão, e para honrar você, que eu fui mal com você, o seu filho será rei de Israel. O homem justo, meus irmãos. Esse Davi era muito justo. Ele era o segundo coração de Deus mesmo. Ele já na cama, com boa velhice, ele entrega o espírito, porque é uma diferença muito grande entre Davi e Saul. Saul era inconveniente. Saul pensava muito na posição dele. Mas o que o povo vai pensar de mim? O que vai pensar de mim? Eu sou o rei. Uma vez Samuel estava triste com Saul, ele vai dizer: o que adianta o povo não me honrou não. Agora vai você, me honra você diante do povo. Saul só pensa no povo, Davi não. Davi, quando peca, ele não tem nem medo de perder o reino, tá lembrando nem de carro. Ele fica só falando com Deus assim: Deus, eu não quero perder o teu espírito. Se quiser tirar o reino, tira, o trono tira, a coroa tira, o bem tira, as mulheres tira, os filhos tira, a família tira, mas não me tire o teu Espírito Santo. Se você perdeu o Espírito Santo, você perdeu tudo,
Porque tudo que nós temos fisicamente vai durar por um momento só. A gente só vai ter um momento dessas coisas na nossa mão. Vai chegar uma hora que essas coisas vai sair da nossa mão e vai entrar na mão de outra pessoa. Porque nada é eterno, só a vida é eterna. E para ter a vida eterna tem que ter o Espírito de Deus. Preserve isso na sua vida, meu irmão. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus e coloque as coisas nos seus devidos lugares. Não fica rebelado contra Deus. Não deixa Deus tirar de você aquilo que Ele próprio colocou. Deus tirou de Saul e colocou em Davi. Deus tirou o Espírito Santo de Saul e colocou em Davi. Deus vai tirar daqueles que estão levando a obra relaxadamente e vai colocar sobre você a responsabilidade de manter um reino cheio do poder de Deus.